Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Sentido Pra Que Te Quero. Esse episódio, desde que eu pensei o podcast, eu já queria falar sobre isso. Mas esse fim de semana eu vi uma postagem que me chamou mais atenção para falar sobre isso. Não, pronto. Esse era o incentivo que eu queria para falar um pouquinho sobre esse aspecto, né? Enfim, tava lá no meu Instagram, passando, enfim, e me deparei com uma postagem de uma pessoa, enfim, aleatória, não entra ao caso. Ela tava numa palestra, nessas palestras de empreendedorismo, sabe? Que o pessoal vai dar dicas, né, de como ser bem-sucedido e como ganhar muito dinheiro, e o que você precisa oferecer para as pessoas. A ideia do slide, né, da apresentação, do trecho que foi postado, dessa pessoa que estava assistindo era essa. E, tipo assim, era uma palestra de alguém explicando o que é que você precisa oferecer para a sua audiência para que ela, enfim, compre seu produto, talvez. Bom, então tava lá, né? E aí, essa imagem que mostrava o que você tinha que fazer com sua audiência para retê-la era basicamente dar propósito. A sua audiência precisa de propósito. E aí, isso me incomodou profundamente, porque eu já vi isso em outros lugares, eu tenho visto isso. O sentido, ele está sendo vendido. O sentido, ele se tornou algo vendável. Sentido, propósito, enfim. Aqui eu tô considerando ambos sinônimos, porque quando é para ser vendido, é vendido como sinônimo mesmo. É a ideia de que eu dou um sentido para minha audiência. E aí vamos pensar, né? Bom, capitalismo faz isso, né? Torna tudo passível de ser vendido. Então, até agora, o propósito também faz parte, se torna um produto. Basicamente é isso. O sentido se torna um produto. Bom, eu não preciso dizer o quão problemático isso é, porque isso já fere o princípio básico do que Frankl coloca. Não é possível prescrever sentido. Basicamente, quando a gente vê essa venda de um sentido, essa proposta de um sentido objetificado, eu estou não só criando sentido, tentando criar um sentido para o outro, como eu estou prescrevendo o sentido. O sentido tem que ser isso e tem que ser o que eu ofereço. O que eu ofereço vai te dar sentido à sua vida. E aí, eu acho que esse vídeo é mais uma antecipação, né? Para os logoterapeutas não fazerem isso, não caírem nessa. De colocar o sentido nesse lugar de um objeto e num lugar de ser vendável. Ano passado, eu tive a ideia de fazer uma comunidade, cujo nome era Comunidade Sentido. A ideia era que fosse um ano de produção de conteúdo, cada mês teria um tema e esse tema norteador estava lá. Bom, eu tenho uma equipe, né, que me auxilia nos lançamentos para pensar a melhor maneira de colocar isso à venda, porque a comunidade é um produto e o meu medo era a gente dar a entender que a gente estaria vendendo um sentido. Venha para cá que aqui você vai encontrar um sentido. A ideia era que não, era que ali a ideia dos temas era provocar reflexões. Se, consequentemente, a pessoa poderia encontrar um sentido, aí é um processo dela. Mas não era a intenção. Então, o meu maior medo, né, quando eu fiz a comunidade de sentido, foi exatamente que ela não fosse vendida com uma prescrição de sentido. E aí eu tenho visto esse discurso do sentido, do propósito, porque aqui tem propósito, porque aqui tem sentido, de uma forma muito indiscriminada. Muito indiscriminada. Por pessoas que não conhecem os princípios da logoterapia, inclusive, e algumas que conhecem. E acham que estão, assim, abalando, trazendo o Frankl para
construir argumentos para a venda de determinados produtos. Veja que contrassenso. O sentido vai ser usado para talvez não dar sentido às pessoas, ou elas não encontrarem o sentido. Essa reflexão, ela apareceu já para mim em muitas situações, em muitos contextos diferentes. Por exemplo, teve uma situação em que, em sala de aula, isso já aconteceu algumas vezes, né? Em que alguns alunos me questionam, né? Sobre é possível uma pessoa que diz que vive um sentido, mas na verdade não está vivendo um sentido? Claro! Quem vive de prazer e de poder acha que está vivendo um sentido. Porque naquele momento existe um significado, existe um objetivo. Então, veja, significado é diferente de sentido. Significado é objetivo. Todas as pessoas, de forma, principalmente nesse ambiente de consumismo, né? Elas têm objetivos, elas querem vender o seu produto. Mas não necessariamente significa que aquele objetivo concretizado culmina em um sentido. Porque se não partir da vontade de sentido, consequentemente o destino final, o produto final não vai ser um sentido. Então, se parte da vontade de prazer, o destino final é prazer. Se parte da vontade de poder, o fim é poder. O fim não é sentido. Portanto, a gente consegue pensar um pouco sobre... Sim, as pessoas podem estar falando muito sobre uma vida com sentido e estarem completamente distantes. Da mesma forma que alguém pode estar vendendo um sentido e estar completamente distante disso. Particularmente, assim, quando eu vejo propagandas, né, que tentam associar o sentido a um determinado produto, eu acho muito... Ai, nossa, eu fico muito irritada, né, muito enojada. Mas isso tem acontecido mais nesse ambiente, né, de empreendedorismo, enfim. Eu lembro que antigamente, há algum tempo, não vou lembrar que ano foi, mas numa publicidade da Coca-Cola, a publicidade era assim, a Coca-Cola, né? E do lado tinha assim, abra a felicidade. Se você jogar aí no Google, você vai encontrar essa publicidade associada à Coca-Cola. Essa publicidade, eu já vi algumas pesquisas, inclusive, que falam um pouco sobre isso, né? Como o marketing ali, a publicidade dos anos 2000, estava muito associada a valores. Então, felicidade é um valor, né? Amor. Até hoje, na verdade, a gente ainda tem. Né? Então, você vê as propagandas de final de ano ali, né? Elas trazem, eu sempre penso muito nas propagandas de final de ano, nas propagandas ali do Boticário, enfim, que tem toda aquela mensagem especial de final de ano. Então, nem foca tanto no produto, né, que eles vendem. Foca muito mais numa mensagem, de fato. Então, é uma tentativa de associar a publicidade a valores. E que muitas vezes vai refletir os valores da empresa. A publicidade, ela modifica ao longo do tempo, porque agora eu não vou mais só trazer o produto e a relevância do meu produto. Eu preciso associar esse produto, eu preciso, na verdade, que a minha empresa ela tenha valor, porque isso faz com que os clientes eles sejam mais fiéis. Isso é fato, né? Tudo bem. Mas hoje a gente já tem também uma mudança nesse sentido, porque agora não é só o valor, é o propósito, é o sentido. Então, é a ideia de uma transformação. Então, aquele produto, ele não vai só trazer uma utilidade para a sua vida. Eu compro uma caneta porque ela escreve. Não. Ela precisa trazer uma transformação existencial. Então, é como se os produtos agora, eles fossem uma extensão da minha existência. E olha aí o lugar onde o sentido ele termina se tornando uma peça-chave para essa venda. Então, vamos pensar, né? Vamos refletir um pouco como o sentido tem sido vendido, sentido, valores, os conceitos de modo geral da logoterapia, eles caem nessa utilização capitalista, mas eles se distanciam do seu objetivo de fato.
Então, esse pequeno episódio hoje é para a gente pensar sobre como o sentido, primeiro, não é criado. Eu não posso dizer para outro o que é sentido e nem dizer para o outro onde ele vai encontrar sentido. E tampouco eu posso prescrever o sentido. Sentido não é um objeto que eu vendo, que eu ofereço e que o outro simplesmente pega. O sentido, ele parte de uma decisão, ele parte de uma experiência transcendental demais para ser objetificada num produto à venda. Não estamos à venda, sentido não está à venda. Sentido, ele é encontrado.